A alternativa que reescreve o trecho destacado na passagem. Existem evidências de que há estruturas extremamente primitivas, assim sensato, de acordo com a norma padrão de concordância verbal. Então é o seguinte, o verbo existir é um verbo intransitivo e evidências é o sujeito e o verbo concorda com o sujeito. Show. Aí, nessa reescrita, você vai perceber o seguinte, quando eu tenho uma locução verbal, o verbo principal dita a regência. Então, nesse caso aqui, o verbo haver, ele é transitivo direto, e aí o termo não preposicionado, e esse verbo haver no sentido de existir, ele é transitivo direto. Então, pela regência, ele mostra pra gente que isso aqui é um objeto direto, não é sujeito. Automaticamente, ele força a concordância do verbo auxiliar. Ele já determina que o verbo auxiliar não se flexione. Costuma haver evidências. Aliás, desculpa, não é costuma, né? É consta. Aí eu tinha lido costuma, desculpa. Aí é só você perceber o seguinte, olha. O verbo haver agora aqui, ó, ele faz parte de uma outra oração. Porque o verbo constar, ele não faz... A gente viu isso na aula de locução verbal. O verbo constar não forma locução verbal. Isso consta, tá? Então esse aqui é um verbo intransitivo. E haver evidências aqui nós temos um verbo transitivo direto. Aí essa construção aqui é uma oração subordinada substantiva subjetiva, reduzida de infinitivo. Eu posso trocar pela palavra isso. Isso consta. E aí você sabe que quando o verbo tem como sujeito uma oração, o seu sujeito oracional, ele tem que ficar no singular. Então isso consta, por isso singular. É o verbo constar, desculpa, tinha visto costumar, tá? A mesma coisa aqui, ó. Tratar-se de evidências. Oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo. Eu posso trocar pela palavra isso. Isso consta. Constam existir. A mesma coisa, isso daqui, ó. Consta existir. Então, isso consta, tá? Aí só tem um detalhe, tá? Que nesse caso aqui, internamente, o verbo é intransitivo, evidências é o seu sujeito. Existirem evidências, consta. Isso consta. Oração subordinada substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Posso trocar pela palavra isso. Isso consta. Existirem evidências, consta. Beleza. Aqui ele colocou certo consta. Porém, dentro da oração subordinada substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo, que eu posso trocar pela palavra isso, dentro dessa oração aqui tem um problema. Nós, inclusive, trabalhamos isso na aula de concordância, né? O verbo tratar é um verbo transitivo indireto. Aí o se é o índice de indeterminação do sujeito que força o verbo ao singular. Trata-se, o verbo tratar é transitivo indireto, o se é o índice que determina o sujeito e o de evidências, objeto indireto. Então, não cabe plural ali. Trata-se de evidências. Sobrando quem? Consta haver evidências. Então aqui é um verbo intransitivo. O sujeito é oração subordinada substantiva subjetiva, reduzida de infinitivo, que eu troco pela palavra isso. Isso consta. E aí o verbo haver, no sentido de existir, é transitivo direto, e evidências é seu objeto direto, não é sujeito. Por isso que o verbo fica no singular. Show? Beleza, então, a alternativa é a correta.